interessante, né? Porque, por exemplo, o número pi, ele aparece há 4.000 anos atrás. Olha só. Existem registros do número pi há 4.000 anos atrás. E uma das coisas que demorou a ser concretizado é a fórmula matemática para o pi, que é o quociente do perímetro pelo diâmetro. Tá. Então, existem, por exemplo, registros na Bíblia, na construção do mar de fundição, na construção do templo de Salomão, divisões que se aproximam do valor pi. Eles usavam, na época, valores próximos de 3. Por exemplo, o mar de fundições, ele tem de perímetro 30 covados, né? E 1 de diâmetro. Tá. Então, 3 dividido por 1 dá 3. Então, era um valor aproximado de pi. E a gente também tem o valor pi na presença dos estudos de Arquimedes. Tá. Então, Arquimedes, ele é um dos caras fantásticos da história da matemática. Ele foi o primeiro a estudar o número pi. Ele foi o primeiro a achar o valor exato da segunda casa decimal do pi que você falou, 0,14. Ele foi o primeiro a dar esse número preciso. Aliás, Arquimedes foi um cara fantástico, né? E é interessante que o número pi, hoje em dia, ele tem 62,8 trilhões de casas decimais calculadas. Caramba! Porque o pi, ele é um número irracional. Ele é um número irracional, então ele tem infinitas casas decimais. Inclusive, é uma coisa que a gente aprende no ensino da matemática e nunca, pelo menos para mim, nunca foi dito. Por que um número ele tem que ser representado por uma letra, por um símbolo? O pi, ele é 3,1415, como você falou. Ele é um número. E por que eu não escrevo ele? Pois é. Por quê? Porque é simplesmente impossível, já que ele tem infinitas casas decimais. Entendi. Então é impossível você escrever esse número, então a gente inventa um símbolo para esse número, né? E o pi, ele vem de um matemático que o termo pi vem de perímetro. Tá. Então ele abreviou a palavra perímetro e gerou o pi. Foi um matemático inglês cujo filho estudava a origem, a natureza das palavras, e aí ele começou a usar o pi, se bem que ele foi amplamente difundido por Euler, né? Tá. E o número pi, eles tem uma coisa interessante, né? Que tem um dia do pi. Tem o dia do pi? Tem o dia do pi. Pô, isso eu não sabia, isso é novo, hein? O dia do pi acontece o quê? Como ele é 3,14, no padrão norte-americano... 14 de março? Exato. Sério? Porra, eu tô chutando bem, hein? Isso mesmo. Eita lá, o mês 3, dia 14. Gente, eu não sabia, né? Eu chutei porque vai 3,14, né? Ele é a dica padrão americano, 14 de março, 14 de 3, porra. Esse é o dia do pi. Que legal, cara. E pros mais geek, ele comemora o dia do pi a 1h59. Por que 1h59? Porque aí fica 3, 14, 159. Então é o dia que os geeks comemoram. Que legal. O momento que os geeks mais comemoram o dia do pi. E uma curiosidade, até mesmo para dar um corte aqui. Cara, o que você faz no dia do pi? Olha, eu geralmente estou imerso aos meus afazeres diários e geralmente eu não me apego muito a essas datas. Mas para mim é uma data especial e como para muitos aí também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É interessante também que o número pi, a gente, apesar de pensar que ele não está presente, mas ele está presente, por exemplo, nessa caneca, né? Inclusive, tomar um golinho d'água. Boa. Toma aguinha. Nós temos aqui, não se esquece, viu, Plácido, aquelas imagens que você separou. Sim. Para a gente poder, né, exibir aqui para nossa audiência. Eu já vou falar da sequência de Fibonacci, vou pedir da imagem 1, né? Tá bom. E aí, o número pi está presente aqui porque isso aqui é uma circunferência.
E a circunferência, você tem um perímetro e tem um diâmetro. Quando você dividir aqui, você vai encontrar o π. Perfeito. Então, isso não é só para essa caneca, mas para qualquer objeto circular. Então, você encontra o π. Mas precisa ser círculos de mesmo tamanho? Não. É uma proporção. Tá. Independente do tamanho. Então, você aumenta o perímetro, aumenta o diâmetro. E essa proporção vai ser sempre constante, igual a π. Legal. Né? Então, uma outra coisa que eu acho interessante, que eu achei interessante também, é que o π, ele é utilizado, por exemplo, nos GPS para localização. Tá. Então, a gente usa o que a gente chama de sistema de coordenadas polares, e aí usa o número π para você se localizar no globo terrestre, usar o Waze, essas coisas. A NASA, por exemplo, para mandar foguetes por aí, ela usa 16 dígitos do π. Caramba! Então, 16 casas decimais aí para aprimorar e fazer um lançamento mais preciso de espaçonaves. Que legal, né? que legal.